Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Dessa vez uma edição mais do que especial, porque a gente vai trazer polêmica. Mas antes de trazer polêmica, vamos aqui ser amistosos no começo desse podcast. Primeiro pedindo para você seguir o canal e dar o joinha aí nesse vídeo, mandar para o seu amigo que gosta de polêmica, assim como você que já se animou nesse começo de episódio. E também para dar as boas-vindas aqui aos meus dois co-hosts, o Rony Schuster e o Luca Benedetti. Hoje eu vou passar a palavra primeiro para o Rony, que especialmente está presencialmente hoje aí. E aí, Rony, o que você me conta de São Paulo? São Paulo sempre caótico, né? Que nem o episódio de hoje do podcast, então vai ser interessante. Mas tirando isso, tudo tranquilo. Muito bom estar aqui presencial com a galera. E vamos que vamos. E você, Luca, o que você me conta de bom? Não vou falar de futebol. Boa, isso. Boa. Perfeito. Acabou aqui, é isso. Bom, para começar esse papo aqui, que espero que... não espero, mas acho que vai trazer bastante polêmica, a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui, que é o Rafael Castaneda, do canal Casta Cripto, também um analista aí muito reconhecido dentro do mercado cripto. Já vou passar aqui a palavra para você, já que você gosta de polêmica, não ponham palavras na minha boca, quem está trazendo a polêmica é o Casta. Ele vai contar um pouco para a gente aqui da viabilidade de longo prazo do Bitcoin. Mas antes, Casta, queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse como que você caiu no mundo cripto e por que você odeia tanto o Bitcoin. Bom, a gente chama o convidado e já põe o cara na fogueira, né? Tipo... Bom, e dá um salve então aí para esse time maravilhoso que fez esse convite para mim, um salve pro André, um grande salve para a comunidade do MB, pros ouvintes do podcast do Francamente Cripto. Eu comecei no mercado cripto ouvindo esse cara aqui, ouvindo André Franco. Né? Minha primeira jornada de imersão no mundo cripto foi ouvir todos os podcasts que ele fez lá nas antigas jornadas dele. E depois entrei no mercado, comecei a estudar, achei também o meu lugar nessa carreira como analista e agora fazendo um canal próprio. Né, o canal do Casta Cripto, que não é um canal necessariamente de cripto, de investimento, né? É um canal de... Aí eu inventei a palavra, tá? Boa. Não, a gente adora inventar palavra aqui. Eu gosto também. Então, é um canal de... como é que é? Esqueci agora. Desculpa. É um canal de criptologia e tecnofilosofia, cara. Pô. Aí gostei dessa frase. Vou até anotar aqui, a gente corta essa parte do podcast para dizer que eu inventei isso aqui. A gente adora fazer isso com o convidado. Boa, legal. Continue aí contando um pouco da sua jornada. Então, eu de formação não sou criptólogo nem tecnofilósofo. Né? De formação eu sou cientista da computação. Então eu fiz graduação em ciência da computação, depois fiz mestrado em engenharia de sistemas de computação pelo IME, virei professor, passei 15 anos no serviço público dando aula de computação, de arquitetura de software. Tive também minha passagem pelo mercado, já fui líder de projeto, já fui CTO, consultor, e aí eu cansei de software. Não, peraí. Eu cansei de programar software. Entendi. Tá e bom. aí eu vi Bitcoin, vi Ethereum, vi cripto, me amarrei nesse negócio e decidi pivotear minha vida inteira. Né? Saí do serviço público, não sou mais um servidor da Ativa, e não trabalho mais com programação, e sou exclusivamente hoje criptólogo e tecnofilósofo, que é uma carreira que eu acabei de inventar para mim mesmo. Cara, é sempre bom, pra gente, pelo menos que tá aqui, ouvir a história do convidado, pra gente tentar traçar alguns panoramas aqui. Mas você não respondeu a pergunta que era lógico, por que você odeia tanto o Bitcoin? Brincadeiras à parte, queria que você contasse um pouco dessa sua tese. Assim. É uma das coisas sobre a viabilidade do Bitcoin no futuro que eu mais ouço o leigo perguntar, principalmente nessa questão de taxas versus o incentivo, né, o bootstrap da rede que paga o Coinbase hoje de 6,25, é isso, né? Estou falando besteira, 6,25. E como que isso se comporta no longo prazo. A gente tem uma resposta muito pronta aqui do nosso lado, sempre, né? Que é, não, as taxas vão subir a ponto de compensar esse subsídio, né? Mas queria entender, assim, essa é a tese? Tipo, a discussão da viabilidade, ela passa por isso aqui ou tem coisas mais complexas por trás na sua tese? Não, ela passa por isso, com certeza, né? O cerne dessa tese, né, da viabilidade de longo prazo do Bitcoin, ela tem a ver com a capacidade do Bitcoin de incentivar a sua própria operação. E de não só de incentivar a sua própria operação, mas como de incentivar essa operação com uma segurança mínima viável, tá? Mas eu não odeio o Bitcoin, não. Eu gosto muito de Bitcoin. Na verdade, eu acho que, para mim, a maneira como eu questiono o Bitcoin reflete o quanto eu me preocupo com ele, o quanto eu me importo com ele.
Porque o Brasil, especialmente, acho que lá fora tá um pouco melhor já, mas no Brasil a gente ainda tem uma coisa com token e com moeda que é meio time de futebol, né? Total. Se você escolhe torcer para aquele time, você simplesmente não questiona mais nada, você só torce e faz tudo de bom o tempo todo. Isso se reflete para mim no Bitcoin, e aí não só no Brasil, mas os Bitcoiners como um todo, eu acho que eles sofrem desse mal. Você vê uma coisa muito clara hoje em dia, né? A narrativa de valor do Bitcoin é uma confusão mental gigantesca, né? Bitcoin ia ser o meio de pagamento, que ia matar o dólar, depois, não, peraí, agora vai ser reserva de valor, agora não, a Lightning Network, vai ser meio de pagamento de novo. Então, parece que o Bitcoiner, né, ele tá sempre procurando a narrativa que casa melhor para a discussão que ele tem naquele momento. Então, eu estou discutindo com você e eu quero promover Bitcoin. Se for jogo para mim ganhar a discussão cantando de reserva de valor, eu vou cantar de reserva de valor. Agora, se eu for discutir com o Luca e eu ganho a discussão cantando de meio de pagamento, aí eu falo de como ele é bom como meio de pagamento. Mas, no fundo, se você pegar 30 Bitcoiners, colocar cada um numa sala e perguntar para eles por que Bitcoin tem valor, você vai sair com 30 respostas diferentes. Ou minimamente confusas e contraditórias entre si. Então, eu acho que existe uma falta de clareza do porquê que o Bitcoin tem valor e qual o papel que ele tem que desempenhar para encontrar esse valor no mundo. E meu questionamento vai em cima desse ponto fundamental. Eu tenho mais coisas para discutir aqui, se vocês quiserem me interrompam, tá? Senão eu vou seguindo aqui. Sobre essa questão, principalmente dessas evoluções de narrativas, congruências e também sobreposições de narrativa, como você está falando, desses 30 caras dentro de uma sala que vão sair com uma ideia diferente, a gente tem, eventualmente, pessoas que entraram em momentos diferentes por motivos diferentes e com objetivos diferentes. E aí, um exemplo prático para a gente não só ficar falando aqui os tópicos em si seria... o cara que é programador, como o seu caso que quis abandonar a programação aí de fato, o cara que entrou pelo dinheiro e o cara que está olhando para isso aqui como infraestrutura de alguma forma que ele possa usar, ou até o tecnofilósofo, é isso? Tecnofilósofo que está em busca ali de entender a filosofia por trás dessa nova tecnologia. Então cada um desses caras vai ter uma abordagem diferente. A minha percepção otimista quanto a essa visão é justamente a ideia de que a gente está lidando com um negócio tão complexo e tão novo que, eventualmente, na própria evolução dele, vale o trajeto dessas diferentes narrativas para que a gente conclua alguma coisa no final. E para mim, a analogia básica é tipo a do fogo, né? Cara, eu uso aquilo para me defender dos animais, eu uso para me aquecer, uso para cozer os alimentos. Qual é o objetivo daquilo? Sei lá, até, no limite, forjar outros tipos de ferramentas, né? Então, nessa miscelânea de narrativas, existe, primeiro, alguma que você acha mais viável do ponto de vista de discussão, ou a gente ainda está em busca, dado essas 30 exemplos aí, de alguma coisa que faça sentido e todo mundo congregue e fale, é isso aqui? Nossa, esse é um excelente ponto para mim que você colocou, e me vem duas coisas à mente, né? Primeiro, quando a gente faz analogia com o fogo, né? Realmente, a gente descobriu o fogo e novas aplicações do fogo foram aparecendo depois. Mas a maneira como a gente usa o fogo evoluiu também. Então, o problema do Bitcoin, para mim, não é que você não tenha a narrativa de valor definida. É que a gente não tem a narrativa de valor definida, mas a gente acredita que ele está pronto. Que não tem que mudar nada, que vai ser 21 milhões, e que é assim mesmo, e que não pode mexer em nada no código. Como que a gente define que uma coisa está pronta se a gente ainda não sabe como essa coisa vai interagir no mundo? Isso, por exemplo, não acontece numa Ethereum, né? A Ethereum está o tempo todo pivoteando, né? Vamos fazer assim, não deu, agora vamos para lá. Então, o Bitcoiner, né, que está fechado no seu setup, no seu enclausuramento ideológico, digamos assim, ele não tem a noção consistente de para que aquilo serve, de como aquilo vai encontrar o seu lugar no mundo, mas ele não está disposto a mudar. Porque, de alguma maneira, é como se o Satoshi tivesse já feito tudo que era necessário para salvar a humanidade em algum lugar no futuro e nenhuma linha de código pode ser alterada para que isso aconteça. As modificações que a gente vê no Bitcoin, elas são muito tímidas, né? São micro-otimizações, por assim dizer. Não tem uma mudança de funcionalidade. Agora que a gente está vendo uma discussão danada, que os caras arrumaram uma gambiarra, e essa é a verdade, tá? A gente vai ter NFT no Bitcoin. Gente, não é que eles planejaram colocar NFT no Bitcoin. Os caras acharam uma gambiarra entre SegWit e Taproot que você consegue, teoricamente, enfiar o que seria um NFT dentro do Bitcoin. E os Bitcoiners mais raiz estão nervosíssimos com isso. Acham que isso é uma insanidade. Isso é quase uma profanação, né, do culto do Bitcoin, digamos assim. Então, nesse ponto fica diferente do fogo, entendeu? A gente não está aberto para mudar a maneira como o Bitcoin funciona. Cara, esse ponto que você botou me chamou muita atenção nessa semana, né? Quando a gente viu realmente essa repulsa da comunidade a ter um novo caso de uso, né? Qual
qual o problema de você tentar... Beleza, o problema é mais do ponto de vista técnico, né? Realmente, eles tentaram pegar, se aproveitar do Segwit e Taproot para isso, mas em termos de caso de uso, né? Como uma nova utilidade para essa rede, né? Por que a comunidade está tão contra isso, né? E é justamente por causa desse pensamento muito de base dos bitcoiners, de não querer inovar, de não querer criar coisa nova e coisa assim. Mas, cara, a minha pergunta para você é mais em relação a essa questão técnica, né? Você mesmo falou, eles tiveram que pegar tanto o Segwit quanto o Taproot para poder criar esse sistema novo de NFT na blockchain do Bitcoin. Só que a gente vendo a adoção dessas duas atualizações, né? A Segwit, beleza, já tem há mais de 5 anos, quase 6 anos, já tem 80% de adoção, é uma coisa que já é normal. Mas a Taproot, eu vi a última vez, semana passada, estava em torno de 1,7% de adoção, né? Então, tipo, existem várias barreiras, né? Tanto a barreira ideológica, das pessoas não querendo implementar isso, tanto a barreira até mesmo de adoção das próprias pessoas, até mesmo para as atualizações que eles já aprovaram, como o Taproot, né? Como é que você vê tudo isso de modo geral, assim? E você acha que esse projeto de NFT vai andar para frente ou não no futuro? É uma boa pergunta, cara. As pessoas em cripto, no geral, ainda têm elas são muito contaminadas, e aí eu vou tentar falar isso até no mau sentido, né? Contaminadas pelo ideal cripto, tá? Eu vou te falar porque eu gosto do ideal cripto. Eu entrei em cripto por uma questão ideológica, mais até do que financeira. Só que eu reconheço, né, dentro da minha pequenez humana, que cripto não vai dominar o mundo porque eu vou conseguir convencer todas as pessoas que cripto é maneiro. Sacou? Eu posso conseguir convencer um número certo de pessoas que vai trabalhar com isso e que vai fazer parte desse movimento. Mas a adoção em massa de uma tecnologia como essa não se dá pelo convencimento alheio. Se dá pelo fato de que a tecnologia entra na vida da pessoa e melhora a vida da pessoa. Você acha que alguém precisou ficar fazendo shilling da prensa impressa quando ela foi inventada para derrubar a igreja, cara? Então, a gente tinha o Estado de igreja, a igreja mandava em tudo. A igreja era o exército, era a polícia, era o juiz, era o advogado, era o promotor, era o professor, era tudo. Aí alguém inventou a prensa impressa. Imagina os caras na prensa impressa, não, gente, como é que a gente vai fazer? Vamos falar que a prensa impressa é maneira, pô. Ela pode imprimir não sei quantas bíblias por minuto. Então, que Gutenberg. Então não existe. Você inventou, o negócio ganhou o mundo, porque a invenção tem o seu próprio mérito. Então, quando eu questiono o Bitcoin, eu não questiono o Bitcoin do tipo, se o cara vai ficar magoado porque ele quer que seja 21 milhões, senão ele vai ficar triste. Eu questiono o Bitcoin se o Bitcoin realmente vai encontrar essa capacidade dele forçar o seu lugar no mundo, não porque as pessoas sabem que é blockchain, ou porque é inconfiscável, ou porque é maravilhoso, porque tem palavra de autocustódia, mas sim porque ele vai fazer uma avalanche disruptiva e vai entrar na vida das pessoas melhorando e por isso sendo adotado, pela funcionalidade que ele entrega. E nesse sentido, plataformas de contrato inteligente hoje parecem ter mais apelo para as pessoas finais do que o Bitcoin. Só que não dá para dizer que elas vão ganhar o jogo só pelo que a gente está vendo agora. Eu acho que Bitcoin precisa encontrar esse caminho, né? Como que ele vai chegar na vida da pessoa e mudar a vida da pessoa. E isso, para mim, não está claro ainda, né? A gente tem extrapolações e a gente pode depois entrar nelas aí. Nesse ponto específico que você falou, da utilidade para as pessoas, tem uma coisa que fica muito clara para mim, acho que nos últimos anos, que é, por exemplo, aquele dado, se não me engano, da Electric Capital ou da MetaMask, sobre pessoas que entraram no mundo cripto recentemente, né? Boa parte delas entraram pela questão do NFT. Então, assim, o cara viu ou uma utilidade ou uma peça de brinquedo, mas simplesmente ele entrou por isso. Para esse cara que entrou via um colecionador, ou via arte, ou qualquer coisa que fosse ligada a NFT, ele não precisou entender o Bitcoin. E assim, dada a complexidade, assim, o nível que a gente está discutindo aqui, cara, para 99% das pessoas vai fazer zero sentido essa conversa. Assim. Para quem está dentro de cripto especificamente, comprou alguma coisa de Bitcoin, talvez a gente tenha uma aderência aí de, sei lá, 90% das pessoas que não vão entender e 10% vão entender. Mas ainda assim é muito complicado as pessoas entenderem. E quando você tem que explicar, como você está falando, qual é a disrupção aqui, cara, você vai atingir uma quantidade limitada de pessoas. E aí, para minha pergunta a você, Casta, existe uma forma das pessoas entenderem de maneira mais simples o Bitcoin ou entender a utilidade da mesma forma como você entende? Existe um caminho fácil para as pessoas percorrerem para entender essa tecnologia, entender o potencial dela? Eu acho que o caminho mais fácil é a pessoa usar, cara. Só que ela vai ter que sentir a necessidade de usar. Então, basicamente, eu vejo que o Bitcoin ele vai encontrar o seu valor no mundo quando ele for a última alternativa que resta. Então, quando o cara, por exemplo, está confiando no dólar e ele se dá mal, ou ele confia na moeda fiduciária do próprio governo e ele se dá mal, e depois que ele se dá mal em tudo, alguém fala, olha, tem isso aqui, vai testar? Aí ele, o que é isso? Não sei, testa aí. Aí o cara testa e se dá bem. E por acaso era o Bitcoin. Acho que esse é o caminho de adoção em massa. Eu não vejo como você explicar para o cara conceitos como Proof of Work,
vai fazer o cara abandonar o sistema financeiro tradicional, no qual ele cresceu a vida inteira, no qual a maior parte do mundo ainda funciona, para largar tudo e querer fazer tudo com Bitcoin. A gente não tem nem como fazer isso hoje. Tá? Eu acho que vai ter que chegar nesse ponto. E existe hoje, tá? Muitos analistas, né, econômicos e geopolíticos estabelecem que a gente está entrando numa era, bem no comecinho, tá? Mas na era da dedolarização. Uma era em que o dólar vai perder a sua hegemonia como a grande moeda mundial. Né? Tem, por exemplo, né, o petrodólar, que é a obrigação, digamos assim, né, a pseudo-obrigação de países que negociam petróleo negociarem em dólar. As pessoas acham que os Estados Unidos invade esses países aí, né, porque está atrás do petróleo do país. Mas eles não estão atrás do petróleo. Eles normalmente invadem os lugares onde os governantes se recusam a negociar petróleo em dólar. Porque pensa bem, se eu sou a força dominante, eu sou os Estados Unidos, eu tenho o dólar, e todo mundo negocia petróleo em dólar, eu não preciso do petróleo do cara. Eu só preciso que ele continue usando a minha moeda. Então o problema não é se eu descubro um poço de petróleo e vou lá e quero arrancar, botar meus exércitos para tirar o petróleo do chão. Eu só não quero que esse cara use esse petróleo para negociar numa moeda que não seja minha, porque aí eu mantenho a dominância econômica do globo. E isso está se rachando. E um dos pontos de racha tem sido, claro, o conflito entre Estados Unidos e China, conflito econômico, e agora essa coisa com a Rússia, com a Ucrânia e com todas as sanções econômicas que praticamente forçam a Rússia a começar a estabelecer vias comerciais que não passam pelo dólar. E isso está mexendo nas estruturas, mexendo, por exemplo, no sistema SWIFT, que é o sistema de trades global. A JP Morgan e a Visa já estão fazendo uma parceria para tentar montar um sistema de blockchain, que não vai usar nenhuma moeda que você conheça, uma blockchain fechada, mas para aposentar o SWIFT e fazer um novo meio de transação global. Então, as estruturas tradicionais de que o dólar manda em tudo, essas estruturas estão ruindo. E eu acho que isso começa a abrir espaços para o Bitcoin encontrar nichos de atuação nesse novo mundo que está se desenhando. Maravilha. Não, só queria fazer um comentário em relação a essa parte do dólar, porque o que a gente tem visto recentemente é justamente o contrário, né? O dólar se fortalecendo muito e outras moedas sofrendo bastante, né? Acho que dá para destacar aí o euro, que chegou numa zona de paridade com o dólar, uma coisa que não acontecia há muito tempo, né? Chegou, na verdade, a valer menos que o dólar por alguns dias ali. Você teve o iene japonês também, que teve uma boa desvalorização. Você teve... Enfim, todas as moedas dos grandes aliados dos Estados Unidos acabaram se ferrando aí nesse último ano por conta desse ciclo de aumento de juros do Federal Reserve, né? E aí tem basicamente o outro lado da moeda, né? Tem uma galera que fala daquela teoria do dólar milkshake, não sei se você já ouviu falar. Não, coloca aí. É basicamente a ideia de que porque você tem toda a estrutura do mercado internacional construída ao redor do dólar, existe uma demanda muito grande por dólares. E quando você começa a cada vez mais tirar esses dólares de circulação, a tendência é que todos esses dólares sejam reabsorvidos pelos Estados Unidos. Então vira como se fosse um milkshake, né? Os Estados Unidos estão ali com um canudinho chupando todos os dólares do mundo e fica todo mundo sem dólar. E isso acaba se concentrando ali nos Estados Unidos. E tem uma galera que fala que isso é meio que o começo do fim, assim, né? da hegemonia do dólar. E é engraçado porque a gente começou a ver um pouco dos sintomas disso nesse último ano, né? A gente viu o dólar ganhando uma atração muito forte, o DXY, né, que é o índice dólar, chegou a níveis que não chegava há mais de 20 anos. E a gente viu problemas no mundo inteiro, principalmente no Japão. O Banco Central japonês teve que aumentar ali a banda que ele faz o controle das taxas de juros no Japão e não sei o quê. Então é curioso porque quando a gente fala assim parece um futuro muito distante, mas os sintomas estão aqui. Estão aqui e agora, sabe? O Ray Dalio concorda com você, né? O Ray Dalio é o cara que fez aquele livro O Fim das Nações, né? E ele teoriza que os Estados Unidos já é um império em decadência, né? E por sintomas como esse, né? Esse desequilíbrio fiscal, monetário e a elevação da dívida deles que está em patamares. Os caras vão chegar na lua com essa dívida, né? Então, são sintomas de um império em decadência. O que eu acho que... Aí eu discordo do Ray Dalio, né? Porque o Ray Dalio coloca o seguinte, o fim do império holandês teve o início do Império Britânico, né? O fim do Império Britânico teve a ascensão do Império Norte-Americano. E agora o Império Norte-Americano ruindo, ele teoriza que vai ter a ascensão do Império Chinês, né, digamos assim. Eu acho que se você dá um zoom out na teoria do Ray Dalio, você pode extrapolar a teoria dele e talvez entender que o que está ruindo dessa vez não é o império de um país específico, mas é o sistema global como um todo.
E aí, possivelmente, a gente pode estar vendo, na verdade, o fim do império de um sistema democrático capitalista, que abre margem para um novo setup econômico financeiro, por exemplo, com talvez Bitcoin. Ou não, entendeu? Mas abre margem para novas possibilidades. Então, eu acho que converge essa conversa toda. Talvez a gente esteja sistemando aqui o começo de um momento onde Bitcoin vai procurar a narrativa que realmente encontra valor no mundo, para ajudar o mundo a ficar melhor, digamos assim. E acho que até tava com a dúvida aqui cruel de como que eu ia voltar pro assunto do coisa, mas você me deu um gancho perfeito, né? Até nessa evolução, você consegue entender que o principal problema disso tudo, né, ou um dos grandes principais problemas, é essa tal da inflação que vem por meio da impressão de dinheiro. Ou, se você quiser ir na raiz do problema, essa não previsibilidade dessa impressão de dinheiro para todos os mercados fiduciários. A grande vantagem dos Estados Unidos é que ele consegue exportar essa inflação. As pessoas demandam dólar por toda essa estrutura que foi criada aí, principalmente puxada pelo petrodólar, e uma coisa puxa a outra, a reserva de valor do mundo, de alguma forma, passa, em teoria, pelo dólar, óbvio, principalmente para quem está fora dos Estados Unidos. Mas nessa questão, a gente está falando de um sistema que tem uma quantidade finita de ativos, né, de 21 milhões, um subsídio na rede para que você entre ali colaborando com a rede, e uma taxa. Assim, se a gente definisse a renda do minerador, é isso, ele tem um subsídio aqui e a taxa. Quando a gente olha o histórico de evolução da remuneração total dos mineradores, aí não pontualmente vendo alguma coisa, quando você tem esses momentos de alta volatilidade, alto crescimento no Bitcoin, as taxas elas estouram e você olha no gráfico uma tendência, pelo menos de 4 em 4 anos, em que mesmo as taxas de subsídio caindo pela metade, as taxas que recebem por transação, elas acabam não só equilibrando, mas mais do que equilibrando aquele momento, né? E aí, se a gente traça isso pro futuro, existe de fato uma sustentabilidade. Inclusive, esse mecanismo de teoria dos jogos é o que pauta boa parte das estruturas descentralizadas que estão sendo colocadas à prova hoje, da mesma maneira que o Bitcoin foi colocado. Assim, um dos cases, por exemplo, que a gente tem até que, tanto no Brasil, acho que tem chegado a Node ou a Helion também, que é uma estrutura física incentivada por esse sistema de teoria dos jogos. O subsídio versus uma taxa no futuro, o subsídio vai caindo e a taxa vai aumentando. A minha pergunta, Cássio, para você assim, se essa tese do Bitcoin não sustentar, a gente não tem só o Bitcoin que estruturalmente não tem viabilidade no longo prazo. A gente vai questionar uma série de outros projetos e produtos dentro do mundo cripto. Assim. É esse tipo de coisa que seria o maior problema, ou você acha que o Bitcoin por si só já seria um grande problema no futuro? E aí, só adicionar, qual seria o momento de ruptura? E ruptura que eu digo é o mercado sacar, opa, as taxas aqui não estão compensando, né? O que poderia provocar isso? Bom, beleza. Na verdade, o que acontece? Vamos dar uma outra perspectiva para isso, né? Os mineradores, primeira coisa, os mineradores não são amigos do Bitcoin. Tá? Perfeito. Então, quem é Bitcoiner, primeira coisa é tirar a visão romântica que você tem de um minerador. Tá? O minerador ele não está jogando esse jogo porque ele é idealista em cripto. Os mineradores hoje são grandes monstros capitalistas que fazem um bom negócio, que gera dinheiro. Eles investem em hardware, consomem energia elétrica e colocam dinheiro no bolso. Então, mineradores trabalham com dólares, não trabalham com Bitcoin. Acontece que esse negócio que movimenta Bitcoins, no valor que ele consegue tirar em dólar, hoje paga ele. E a tendência é, digamos, que o subsídio, né, as recompensas de bloco do Bitcoin vão diminuindo, então as taxas têm que aumentar. Mas as taxas têm que aumentar em dólar, não em Bitcoin. Então, ainda assim, essa viabilidade de longo prazo do Bitcoin, ela depende não só de que mais Bitcoins sejam usados como taxa, mas de que, no momento que esses Bitcoins pagos como taxa sejam convertidos em dólar, que esse resultado final pague o que o minerador precisa. Então, a gente também depende da ação de preço de tela do Bitcoin para essa conta fechar. Né? E se você pensa especialmente no momento crucial do halving, que é quando a gente corta a oferta de Bitcoin pela metade a cada 4 anos, né? Se a taxa ficasse no patamar atual e os mesmos Bitcoins fossem gastos em taxa, o preço de tela teria que dobrar. Então a gente entra numa ação onde tem que se pagar mais Bitcoins como taxa, mas ao mesmo tempo o preço de tela tem que aumentar. E até quando isso vai? Né? Quantos halvings isso aguenta? A gente vê nos bear markets, e nesse último bear market, que os mineradores foram muito estressados. Grandes mineradoras faliram, estão quebradas, estão em bancarrota,
Porque o negócio da mineração ele é um negócio muito tenebroso, se você para para pensar do ponto de vista operacional. O cara tem um galpão com milhares de toneladas de hardware. Essas toneladas de hardware consomem energia elétrica, que é uma outra discussão, não acho que isso é ruim, tá? Mas a cada 2 anos atualiza o hardware, o cara tem que renovar todo o parque dele, ele tem que pagar a energia elétrica, a manutenção, a troca do hardware. E se ele não fizer isso, o minerador do lado vai fazer. Então é um jogo de tubarões, cara, que estão o tempo todo comendo uns aos outros. Uma das teses da Coinbase para esse ano, que eles soltaram no relatório de 23, é que eles estão enxergando um mercado onde a mineração de Bitcoin vai ser um jogo cada vez mais concentrado. A cada bear market, os mineradores fracos morrem, saem de negócio, e os mineradores de linha dura, jogo duro, absorvem eles. Então, isso pode levar a uma centralização de poder de hash. Tá? Eu sei que os pools de mineração, às vezes até aliviam essa barra, mas se esse jogo continuar para sempre, a gente vai ter realmente um ciclo de alta concentração e de talvez insustentabilidade. Se você pegar o preço de tela do Bitcoin em si e projetar o preço de tela do Bitcoin em escala logarítmica, você vai ver que ele não sobe, ele não dobra, né, a cada 4 anos. Né? Então ele está fazendo um movimento de uma assíntota, que obedece, pelo que parece ali, né, obedece à lei dos retornos de minutos. Né? Então isso indica que, se de fato o preço de tela do Bitcoin ele tem um comportamento de retorno de minuto, a cada ciclo a gente vai ter altas menos altas e fundos menos fundos. E aí o questionamento é, quantos halvings se passam para que talvez essa ação de preço de tela não leve o subsídio para onde ele tem que ser levado? Então a gente pode ter uma ruptura no sistema de incentivo do Bitcoin, aonde todos os mineradores que estão em ação não tem mais incentivo para todos eles. E aí a segurança do Bitcoin vai ter que se reorganizar. Tem jogo para isso? Tem, porque se começar a ficar muito caro minerar, alguns mineradores vão fazer o quê? Vão desligar. Na medida que os mineradores desligam, a rede do Bitcoin responde, ela baixa a dificuldade. Como ela baixa a dificuldade, fica mais fácil minerar, começa a ser lucrativo de novo. Hoje a gente está num movimento que só empurra mais poder para o Bitcoin. A mineração está na máxima histórica, então a gente não teve nenhuma quebra. O Bitcoin está pagando mais, os caras estão minerando mais, pagando mais, minerando mais. Está uma coisa de louco, assim, um frenesi insano. Quando isso quebrar, se isso quebrar, o Bitcoin vai ter que encontrar um novo ponto de equilíbrio. E ok, o Bitcoin vai falar para você assim, Casta, tudo bem, então alguns mineradores vão desligar, os mineradores que restarem vão ter lucro e a vida continua. E sim, a vida continua, mas aonde que mora esse ponto de equilíbrio? Porque se esse ponto de equilíbrio mora abaixo de 70% do poder ocioso ou de 51% do poder ocioso, então talvez todo esse hardware que foi desligado represente um vetor de ataque que possa voltar para o Bitcoin. Ou talvez a narrativa do Bitcoin comece a perder força enquanto a segurança econômica dele perca força, mesmo que ele não vá ser hackeado, mas porque a narrativa perde força. Então isso para mim monta um questionamento. E o principal questionamento que eu faço é que eu acredito pessoalmente que daqui a 4 ou 5 halvings a gente vai ter que rever essa situação. Minha estimativa é que em 4 ou 5 halvings vai ter um fork do Bitcoin que vai quebrar a regra dos 21 milhões. Vai ter tipo um Bitcoin nova era, e esse Bitcoin nova era ele vai ter uma pequena inflação, que se chama-se de emissão de cauda. A Monero fez isso, né? A Monero tinha emissão máxima, acabou a emissão, eles viram que a rede ia desmoronar, aí eles voltaram atrás e colocaram uma inflaçãozinha. Não é uma inflação norte-americana, cara, de você triplicar a emissão, entendeu? Durante a Covid. É você ter uma inflação permanente, pequena, que serve como um subsídio constante, para você ter o patrocínio de uma segurança mínima viável da rede. Ou uma coisa como essa acontece, ou entidades privadas vão começar a bancar a operação da mineração por fora. Tipo assim, a Binance não quer que o mercado morra, então a Binance, a Coinbase e a Kraken se juntam, fazem um consórcio e eles fazem um patrocínio de mineradores, entendeu? Mas eu vejo que a rede por si só, dependendo de como a ação de preço de tela evoluir e a capacidade do mercado de precificar o halving não funcionar, essa brincadeira pode quebrar em algum momento, entendeu? Cara, essa é a teoria, tá? Muito interessante essa tua teoria, curte pra caralho. Depois eu quero ler o texto completo, mas eu queria só saber como é que você chegou exatamente nesse número assim. Não exatamente, né? Porque é um número variável, mas qual foi o racional por trás desses 4, 5 halves, assim? Cara, é porque a recompensa com 4 ou 5 halves começa a ficar, tipo, muito fração pequeno. de fração de fração. Já começa a ficar, tipo, um nível quase irrisório, entendeu? Claro que se o Bitcoin estiver valendo $1 milhão, essa fração irrisória... Pode ser um pouco mais, né? Essa fração irrisória vai ser muito boa, né?
Toda essa teoria se baseia no fato de que Bitcoin não está conseguindo fazer mais máximas como ele fazia antes. Sendo assim, em algum momento, né, ele vai ficar atrás do halving. Porque, teoricamente, o preço de tela teria que dobrar a cada 4 anos. Teoricamente. Claro que no começo ele fez muito mais que isso. Ele se multiplicou por 4 trilhões de vezes, né? Mas daqui para frente ele teria que continuar fazendo isso. Por quê? Porque já em 22, no bear market, os mineradores ficaram completamente afogados. A gente tem contato com alguns mineradores, né, que a gente conhece, a gente conversando com eles, e os bastidores da mineração era assim, cara, estamos desesperados. O negócio está sério. Tá? Assim, esse respiro que o Bitcoin deu agora salvou um monte de gente da indústria da mineração. Mas eles não passaram por isso tranquilos. E se Bitcoin quer realmente ser essa solução sólida, essa moeda robusta que vai salvar a humanidade, ela não pode passar aperto quando o preço cai. Isso não pode fazer parte da solução. Entendeu? Isso mostra uma fragilidade da solução. E ela precisa encontrar um sistema de autossustentabilidade e incentivo econômico que não seja sujeito a isso, a volatilidade destruir a operação, entendeu? Eu acho uma pergunta boa entender, por exemplo, como funcionaria essa quebra, principalmente na comunidade do Bitcoin, aí, citando os core devs, que são os caras mais relutantes à inovação, né? Que a gente já visualiza, talvez, alguns flippenes que, se você quiser considerar todas as plataformas de contrato inteligente ou até o Ethereum como proxy, já fizeram no Bitcoin. A gente tem desde quantidade de devedores, de transação, de utilidade, qualquer métrica que você pegar, já aconteceu esse flipping de fato. O que não aconteceu foi o de tamanho de mercado e talvez até aqui um ponto de vista tecnofilosófico. Estou usando, estou aprendendo. Seria a questão de regente do mercado. Uma das teses que foi levantada antes desse bear market de 22 era que o Ethereum talvez teria sido alçado à não posição de altcoin e teria colocado, beleza, estamos no mesmo tier Bitcoin e Ether, então esses caras vão sofrer relativamente menos ao mercado e, na verdade, não aconteceu, né? Acho que se você teve o Bitcoin sofrendo menos, o Ether sofrendo muito mais que o Bitcoin e aproximando ali da queda das outras altcoins também. E nesse contexto, me vem a real dúvida de como que acontece essa quebra para os core devs, né? Não me parece que esses caras vão antecipar esse movimento. Me parece que vai bater água na bunda e falar, beleza, a gente tem que movimentar isso. E aí a pergunta não vai ser tarde demais para aquilo? O Bitcoin já vai ter sido colocado para trás? As próprias atualizações do Ethereum já vão ter alçado nessa visão de ultrasound money? Isso pegou como narrativa? O Ethereum deflacionário é mais competitivo nesse sentido do ponto de vista de valorização do que o Bitcoin, e aí o flipping está logo ali e aconteceu, sabe? E aí você tem uma derrocada que não tem mais volta, porque o Ethereum, além de ter utilidade, já alçou essa perspectiva de ser o dinheiro desse mercado como utilidade, né? Qual que é a sua percepção conhecendo o ecossistema de cripto e do Bitcoin? Bom, excelente pergunta, cara. Como é que eu posso te responder, cara? Essa questão do flippening é como se a gente estivesse falando que duas coisas diferentes estão competindo pelo mesmo resultado, né? O Bitcoin não é um computador virtual, não é uma plataforma de contratos inteligentes. Então, eu tendo a ver de maneira separada a questão do market cap, preço de tela, eu não me ligo muito. Mas em termos de narrativa, eu acho que você levantou um ponto que eu gosto de pensar bastante. Todos os nossos ciclos de alta, eles precisam de uma narrativa. Ou todos os antigos precisaram, né? Qual foi a narrativa do último ciclo de alta? Foi cripto é um bom diversificador de portfólio. Ou foi Bitcoin é um bom diversificador de portfólio, então cripto também é. Essa narrativa ganhou força antes do começo do ciclo de alta estourar, né? O último foi quando a Rússia anexou a Crimeia e tudo caiu menos Bitcoin. E ali o pessoal começou a se antenar. Nossa, mas peraí, a Rússia anexou a Crimeia, Bitcoin não caiu, então Bitcoin é um bom diversificador de portfólio. E aí pronto, começou a maluquice toda, né? O penúltimo ciclo de alta não foi essa narrativa. O penúltimo ciclo de alta, a narrativa foi criptomoedas são um novo meio de pagamento. Então subiu o Bitcoin e subiu o quê? XRP, Stellar, Monero, todas as moedas que eram meios de pagamento. Eu acho que o próximo ciclo de alta precisa de uma nova narrativa. E talvez, né, enquanto o Bitcoin não se resolver na sua confusão mental de narrativas, ele abra espaço para uma narrativa centrada em plataformas de contratos inteligentes. Então, possivelmente, o nosso próximo ciclo de alta seja liderado por uma plataforma de smart contract e não pelo Bitcoin. Ou o Bitcoin arruma uma narrativa nova. Tá? Uma das teses que foi levantada num relatório desse que eu li esse ano, eu acho que foi da A16Z ou da
ou da Messari, eles levantam o seguinte, que uma nova narrativa que o Bitcoin pode encontrar não é a dele ser um bom diversificador de portfólio, mas é dele ser uma moeda soberana que não depende de um país ou de uma política exclusiva. E isso pode encontrar ação, por exemplo, caso Rússia, Irã e China decidam negociar petróleo, não consigam inventar uma moeda própria e aí decidam usar, por exemplo, Bitcoin para fazer essa negociação. E aí Bitcoin ganha uma nova narrativa. Tipo, parte do mundo brigou com a economia norte-americana, brigou com o dólar e eles querem chegar num novo setup econômico onde eles possam negociar entre si sem depender do dólar. Dificilmente eles vão conseguir criar uma moeda e todos eles vão concordar sobre essa moeda. Tipo, quem é que vai ser o emissor, quem é que vai ter a impressora, qual que vai ser o valor. Então é mais fácil pegar um negócio que está pronto. Né? Se a necessidade realmente for a mãe das invenções e chegar nesse ponto, talvez Bitcoin encontre uma nova narrativa dessa. Né? E se isso não acontecer, eu acho que talvez Ethereum possa surgir como um grande modificador de relações financeiras e de dinâmicas socioeconômicas e sociopolíticas com coisas como NFT, como DeFi, como DAO, que são reinvenções de coisas que nós já conhecemos, mas dentro de blockchain, dentro do universo descentralizado. De novo, sempre voltando para a comunidade em si, porque é uma das coisas que a gente olha alguns comportamentos, tanto dos maximalistas quanto da comunidade como um todo, que é essa relutância em inovações. A gente teve uma discussão recente sobre NFT e também quando a gente olha as evoluções do protocolo em si, como você está falando, são minors, né? Não são coisas transformadoras, essa busca por narrativa ela faz pouco sentido, assim, no sentido de estão pegando a mesma coisa, tentando encaixar numa nova realidade e buscando essa narrativa do próximo ciclo. Talvez não de forma tão explícita, mas com certeza trazendo essa discussão à tona para que alguém ache e alguém fale, opa, tem dado aqui para mostrar. Porque, na verdade, o diversificador, você tinha dado para mostrar de fato, né? Porque estava totalmente outsider do mercado. Só que o mercado abraçou, deixou de ser. Os investidores acabam sendo os mesmos, né? Exato. E considera aquilo como risco. E, inclusive, essa evolução do Bitcoin com esses miners esbarrou na questão do NFT recentemente. E uma das coisas que eu acho mais bizarras aqui, aí quem conhece o mercado vai saber muito bem, que assim, eu fui na Bitcoin Conference lá em Miami no ano passado, era uma igreja, basicamente, assim, um culto sem fim daquilo ali e irracional de fato, né? Do ponto de vista de você falar bem e ser aplaudido, falar um fuck the bank e ser aplaudido, você falar que existe o Ethereum e ser vaiado em público. Então tinha um incentivo muito claro ali dentro. E aí quando a gente olha para essa questão de evoluções do Bitcoin, o Roneto trouxe um dado aqui um pouco antes sobre essa questão das duas últimas atualizações, né? O Segwit 2018, 17? 17? 17 para 18. 17 para 18, né? Que não tem 100% da aderência. O Taproot agora, que acabou de passar um single digit, né? Tipo, acabou de passar um ponto percentual. E o NFTs, que parece para mim um grandíssimo devaneio de quem pensou de fato de botar aquilo em Bitcoin especificamente, já que você tem redes que não são 10 vezes melhor, são 100 vezes melhor para esse tipo de iniciativa. E a comunidade sempre se afastando daquilo e tentando manter um on-track que, na minha visão, parece, de novo, um delírio coletivo das pessoas que se definiram como core devs, né? E aí a minha pergunta para você, dando esse contexto, existe esse espaço para essa inovação nesse nível do Bitcoin? Ou todo mundo que já bateu lá e tentou e tinha capacidade técnica para isso, você citou aqui o Zoco, o Vitalik também foi a mesma coisa, bateu e voltou. Então, assim, o cara que está tentando inovar, ele não vai procurar o código do Bitcoin. Então, estamos fadados aí a ter um declínio dessas inovações? Acho que ou um declínio ou em algum momento um hard fork, né? Alguém lá dentro se toca e fala, não, para mim chega e eu vou fazer diferente, né? Mas também se a gente dá um zoom out de novo e a gente pensa que Bitcoin tem halving até 2140, cara, esses core devs vão morrer, né? Não tô querendo que eles morram agora não, tá? Mas assim, existe um efeito, né, mais do ramo da filosofia, chamado de gap generacional. Sim. Então algumas ideias, elas só prosperam quando a geração atual morre e uma geração nova toma o lugar da geração anterior. Isso vai acontecer com esse time de desenvolvedores. Então uma hora esses caras vão ficar velhos, vão se aposentar e vão ter que passar a bola para alguém. E possivelmente uma nova leva e uma nova geração de core devs possa surgir que tenha a cabeça mais aberta. E aí possa implementar mudanças no Bitcoin, mas eu não vejo assim, mudanças no Bitcoin que sejam consenso. Elas, cara, vai acabar num hard fork, vai acabar numa briga danada, e isso até é uma coisa que enfraquece, né? Porque seria muito mais interessante se a gente encontrasse um caminho junto. Eu acho que faz parte
Um dos lados ruins da descentralização é essa, né? Você descentraliza, você ganha um monte de coisa. Mas você descentraliza, você enfraquece outras coisas. E a gente está vendo... Não dá para você querer um mundo descentralizado só com o bônus da descentralização. Existe o ônus da descentralização. E é por isso que eu não creio num mundo 100% descentralizado. Eu creio que em algum momento coisas precisarão ser centralizadas. Especialmente economias autocontidas. Quer ver uma coisa interessante sobre o Bitcoin, cara? Eu estava vendo uma discussão, um debate online que teve, né? E eles chamaram um economista chamado Yanis Varoufakis. Já ouviu falar desse cara? Não. Depois, cara, vejam qualquer vídeo desse cara. Qualquer vídeo. Yanis Varoufakis. Esse cara é grego e ele foi ministro das finanças... Ah, sei quem é. Agora você É porque eu não liguei a pronúncia ao nome especificamente. Eu provavelmente falei errado. Então não sei. Eu não sei. Eu devo sem ter outro falado, nome. tá, eu nunca ouvi o nome dele certo, eu só li, né? Mas o Yanis, ele é economista, ele é filósofo e ele foi ministro das finanças na Grécia durante a quebradeira da Grécia, quando a Grécia quebrou. E ele foi o cara que foi lá na zona do euro para negociar com os outros países da Europa, do continente, para ver os termos do empréstimo que a Grécia ia pegar. Então é um cara extremamente sofisticado, prolixo, pensador. Aí colocaram esse cara num debate e ele ia defender a tese de que Bitcoin nunca poderia ser dinheiro. Uma tese forte pra caceta, né? E aí chamaram um outro cara para defender a tese que era tipo um engenheiro de Bitcoin, cara. Mas o grego devorou o cara, almoçou o cara vivo, cara. Porque o cara tava lá, não, tem 21 milhões, tem a blockchain, um bloco liga no outro, e o Yanis falou o seguinte, cara. Olha, imagina no seu país, tá? Então imagina o Brasil, que o Bitcoin venceu, tá? Então o real morreu e todos os brasileiros usam Bitcoin. O nosso governo, inclusive, usa Bitcoin. E aí, nesse setup, a gente está funcionando, bem ou mal, né? E chega uma Covid, chega uma pandemia. O que todos os governos, tá, fizeram, os principais governos que a gente conhece, fizeram quando a pandemia bateu? Imprimiram dinheiro. Para poder fazer o quê, cara? Comprar leito, comprar remédio, comprar máscara. Claro que tem efeitos da corrupção, tem desvio, tem um monte de coisa, mas esse dinheiro foi impresso e parte dessa impressão chegou para essa finalidade, para socorrer a população. Então, se você é um governo totalmente contido no Bitcoin e acontece uma catástrofe, você não tem a ferramenta da elasticidade do suprimento do dinheiro. Porque a impressão de dinheiro não é que você está imprimindo dinheiro, você aumenta e diminui a oferta do dinheiro circulante. Isso chama-se elasticidade do capital. Então, nesse efeito elástico, tá, quando um governo passa por uma catástrofe, ele consegue aumentar a elasticidade, o suprimento do dinheiro para responder à catástrofe. Agora, se o governo está já com a corda no pescoço, em Bitcoin, e chega uma pandemia, não vai ter dinheiro para leito, não vai ter dinheiro para máscara, não vai ter dinheiro para nada. Então as pessoas vão fazer o quê? Vão morrer na rua? Então a gente vai fazer o quê? Pegar em armas e saquear os mercados? Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas. E minha visão final, quando eu vi o Yanis falando isso, eu fiquei pensando muito no que ele falou, cara. Fez muito sentido para mim. E a minha conclusão é que para o Bitcoin realmente virar o jogo na humanidade, não adianta ele ser uma boa alternativa econômica. Isso não é o suficiente. Porque você não pode quebrar a maneira como a nossa economia moderna funciona se você não oferecer uma alternativa política. Não dá pra gente ter hoje, a gente vive numa democracia capitalista. Não dá pra você tirar o capitalismo e ficar só com a democracia, ela vai quebrar. Então o Bitcoin, para ele realmente transformar a humanidade, como é o sonho dos harder Bitcoiners, maximalists, o Bitcoin tem que ser uma alternativa econômica e ele tem que vir acompanhado de alguma solução alternativa política, para que a gente consiga se organizar de maneira societária, com milhões de pessoas no mesmo país, sem depender de uma oferta elástica de dinheiro, entendeu? Você vê, então, tipo, no futuro um cenário assim, de equilíbrio entre o uso de CBDC e Bitcoin, talvez, como para a economia de um país, assim? Porque isso resolveria, a princípio, esse problema, né? De você ter uma solução política e uma solução econômica. Né? Possivelmente, cara. O que eu vejo como uma solução? Eu acho a Lightning Network um negócio muito interessante. Se você pensa na era de ouro dos Estados Unidos, quando foi a era de ouro deles? Vai lá, anos 20, anos 40 até anos 70, né? Quando teve o Nixon Shock e aí o dólar deixou de ser pareado no ouro. Mas o período em que os Estados Unidos estabilizaram o dólar, final da Segunda Guerra Mundial, fizeram o acordo de Bretton Woods, ou seja, o dólar é lastreado no ouro, a gente dá o dólar para a Europa, pega o ouro da Europa e põe no bolso. Então, durante esse intervalo, 40 a 70, esses 30 anos que foram uma era dourada para eles, eles tinham a seguinte configuração econômica. O dólar era o meio de pagamento e o ouro era a reserva de valor. Só que dólar e ouro eram a mesma coisa. Eles eram formas diferentes da mesma coisa.
A nota do dólar era uma promissória de ouro, então era o dinheiro móvel. E o ouro físico, né, o metal, era a reserva. Se você pensa no Bitcoin com Bitcoin e Lightning Network, é muito parecido. O Bitcoin que está na Lightning Network, ele parece mais com a cédula, porque ele é portátil, ele é barato, ele é rápido, ele espalha, ele escala. E o Bitcoin que está na camada base, ele tem mais características de uma reserva de valor. É mais complicado movimentar, mais pesadão, né? O bloco vai devagar, você não consegue, não tem tanta dinamicidade. Então, possivelmente, eu imagino um futuro onde o Bitcoin possa ser um lastro universal, só que em cima do Bitcoin nós criamos Lightning Networks. Então, por exemplo, cada economia poderia ter a sua própria Lightning Network, onde ela tem uma oferta elástica naquela Lightning Network, mas aquela oferta elástica é lastreada por uma porção de Bitcoin que é imutável. Então você tem tanto a solidez de você não imprimir 40 mil trilhões da sua moeda, mas você tem alguma margem de resposta financeira elástica e de ajustes que o governo pode fazer para manter o mínimo de ordem necessária na sociedade. Então esse é um dos possíveis arranjos que eu vejo, entendeu? Num futuro onde as coisas seriam mais críveis para mim do que eu achar que não, agora Bitcoin venceu, todo mundo vai usar Bitcoin e a gente não vai se matar no meio do caminho, entendeu? Essa é uma coisa que eu acho que o pessoal de cripto negligencia muito, né? Talvez até pela talvez ou pouca idade ou pouco conhecimento econômico quanto à questão da inflação. Porque parece um bicho horrível, assim. Se tiver qualquer coisa de inflação é ruim. E, na verdade, quando a gente olha para todo o contexto de evolução capitalista, se precisou dessa inflação para que as coisas acontecessem. Essa capacidade do governo de antecipar esses lucros futuros como nação, de PIB, via inflação, é uma ferramenta para ele usar hoje para pagar a conta depois. O problema, de fato, é o exagero disso. Assim como a gente consegue ver o próprio mercado de venture capital fazendo exatamente a mesma aposta. Eu vou aqui apostar nesse curto prazo que não se paga para no futuro talvez isso dar certo. E quando você tem um desses caras dando certo, não é só um ganho para o VC, de fato, naquele momento. É um ganho para a humanidade como um todo que não poderia ser financiado de outra forma. Quando a gente olha dessa antecipação de verdades, em que você tem um buscador, em que você não faz sentido porque aquilo funciona. Inclusive, a própria história do Google mostra que eles colocaram o buscador dentro do Yahoo e o Yahoo não percebeu o que estava acontecendo. Que ele estava pegando todos os dados de pesquisa e melhorando o algoritmo desse cara. Então, essas possibilidades de tipo, eu vou crescer um negócio, vou crescer base de usuários, ela é muito verdade para quem vive hoje. Eu cresço base de usuário, tenho 1 milhão de usuários, depois eu resolvo como que eu vou monetizar esse cara. Mas lá atrás não era lógico, né? Então, quem bancou esse negócio foi o VC. Quem banca essas infraestruturas por meio de inflação do ponto de vista de país são os governos. Então, você precisa de algum grau de inflação, algum controle. E aí eu concordo com você no ponto, assim, se a gente tivesse a previsibilidade dessa inflação, fosse uma coisa no sentido de, no caso do Bitcoin, como você citou, tipo uma pequena inflação para subsidiar esse crescimento, já seria ótimo. Assim, se você tem uma previsibilidade, já é muito bom. Você não vai mudar daquilo. Você consegue antecipar o futuro baseado naquilo. Quanto a essas ferramentas políticas, aí eu realmente fico na dúvida se o melhor caminho não seria esse lastro, né? Tipo, você não é única exclusivamente Bitcoin, mas todo mundo tem que ter uma parte daquilo, senão o mundo inteiro não vai acabar te respeitando. E o fato de você poder ter essa transparência da quantidade de Bitcoins que está no endereço e assinar aquela transação como se você fosse o dono, acho que facilitaria um pouco desse contexto aí distópico em que o Bitcoin funcionou como reserva de valor, né? Só um comentário sobre essa parte de repente, cripto não pensar nessa parte, mas é porque se você volta às raízes de cripto e as grandes cabeças pensantes de cripto, todos são criptoanarquistas, assim, e ninguém acredita praticamente em Estado dentro desse ecossistema. E acho que a visão de todas as pessoas é algo muito mais parecido com a visão que o Balaji Srinivasan tem de um network state, algo que não é um Estado, é uma espécie de Estado descentralizado em que as pessoas aderem por vontade própria e não por obrigação ou porque tem alguém te obrigando e falando, você nasceu aqui, infelizmente você vai ter que pagar para mim. É algo muito diferente. Acho que é isso que as pessoas acreditam, por isso que não existe essa preocupação com essas coisas, porque a ambição de cripto é ser algo muito maior do que uma mera ferramenta econômica, e sim uma forma de você não só reorganizar a maneira com que a gente vive hoje, mas criar uma maneira completamente nova
de organização econômica, organização de pessoas em geral, não só política, como societária, e a maneira com que as pessoas fazem negócio, e a maneira com que... enfim, desde como eu vou comprar meu pão na esquina, até como eu vou fazer uma remessa internacional, ou vender meus macacos, minhas figurinhas de macaco via um computador descentralizado mundial. É algo muito maior, né? Acho que o que a gente está vendo aqui não é nem um... Acho que a comparação com a internet ela é muito boa, né? A gente tem uma comparação com a internet que ela é praticamente praxe no mercado cripto, que a gente está vendo uma evolução de algo que lembra a internet, a adoção é muito parecida, o poder transformacional também, mas eu acho que extrapola isso, acho que é algo muito mais transformacional que a internet. Se a gente consegue entender todos os mecanismos de incentivo que estão por detrás e o poder que eles têm, existe uma maneira de você criar uma sociedade completamente nova através de simplesmente mudar alguns fatores de algoritmo, alguma coisa ali dentro. E com a adoção, e vai vir a adoção, porque o sistema, assim, a ideia é que o sistema novo seja muito melhor do que o sistema velho, e por isso as pessoas adotem, você consegue matar os monstros da humanidade, né? As faltas de coordenação, os problemas que geram guerras, geram desacordos, geram coisas desse tipo, né? Porque se você pensa, se eu consigo organizar algo tão complexo como a blockchain, com apenas um algoritmo, alinhando os incentivos de todos os participantes ali para que aquilo dê certo, com um algoritmo criptoeconômico mesmo, você faz com que as pessoas, nesse jogo criptoeconômico todo mundo ganha. E isso tem um poder transformacional tão grande, que é absurdo, assim, é algo que vai ser muito maior do que a internet em várias escalas, porque você vai ter não só a transformação da maneira que a gente vive que a internet trouxe, né? Que, todo mundo trabalha com internet hoje em dia, todo mundo usa internet o dia inteiro, se comunica via internet, faz amigo via internet, paquera via internet. Vai ser, além disso, você vai ter toda a sua organização de como você pensa o mundo, tudo isso vai estar ali na blockchain e vai ser acessado de uma maneira rápida, vai ser algo que é global e não é local. O global vai ficar muito mais importante do que o local, acho. Então é uma base muito diferente do que a gente está pensando agora. Acho que esse pensamento ele é um pensamento de curto, médio prazo. Uhum. Mas a galera que está construindo esse mercado e que pensa lá na frente, não pensa para agora, eles pensam para daqui a 100, 200 anos. Você, sei lá, vai ler um texto do Vitalik, vai ler uma palestra dele, vai ouvir uma palestra dele, tudo que ele fala não é pensando no Ethereum, assim, obviamente tem coisas que são pensando no Ethereum agora, mas muita coisa é pensando na viabilidade de, sei lá, 500 anos, 600 anos do Ethereum. É algo absurdo. É pensando em algo que vai estar aqui depois que ele provavelmente já morreu, ou que os filhos dele já morreram, ou que os filhos dos filhos dele já morreram. Então a ideia não é só você trazer essa alternativa econômica, mas construir algo realmente completamente novo do zero. Eu vejo Ethereum muito mais preparada para uma hipótese como essa do que Bitcoin hoje. Por ter contratos inteligentes, DAOs, NFTs. NFT redefine a posse privada, né? Acaba com o cartório. DAO acaba com o sistema tradicional de votação, tá? Autonomia política para as pessoas se organizarem de forma transparente. A blockchain remove intermediários. A tokenização cria fluxos de distribuição de riqueza entre as pessoas. Então, você vê em Bitcoin, não, é uma reserva de valor, é uma moeda. Então, para esse cenário, eu vejo a Ethereum mais preparada. Com certeza. Legal. Tem uma, assim, aterrissando todo esse papo, né? Acho que a gente foi um papo tecnofilosófico. Então, gostou, cara, dessa pegada? Inclusive, vou mudar o título do negócio, Tecnofilosofia e... Criptologia. Vamos aterrissar aqui o pessoal que está vendo esse episódio, que a gente foi para 2150 aqui com você, para você que parou foi mais um pouquinho. 4 halves aí, a gente está falando halves. 2050, algo assim. E nesse cenários futuros distópicos tem um meio do caminho aqui que é o ano que vem, o próximo halve e tal, aterrissando aqui a possibilidade para o cara que está pensando nisso como investimento, e acho que de alguma forma esse podcast acaba atendendo esses anseios. Como que esse cara tem que pensar no framework aí de investimento dele? No sentido, legal,
entendi que de 4 a 5 halves isso pode ser uma questão, mas como que eu me comporto aqui a partir de hoje, 23, e ano que vem, 24, do ponto de vista de alocação de portfólio? O que você acha, Cássio? Não, eu acho que não dá para tirar Bitcoin da carteira. Eu não faria isso de maneira alguma, tá? Essas reflexões, elas são muito, muito distantes e muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Mas uma coisa que eu estou pensando esse ano para diversificação de portfólio, que é uma narrativa que eu acho que vai começar a ficar evidente esse ano, de que protocolos criptos vão ter um racha, tá? Entre uma parte do mercado cripto amigável à regulação, amigável a conversar com os governos, e uma parte tenaz na questão do anarquismo, na questão da quebra, na questão da resistência, da privacidade absoluta. Então eu acho que as carteiras, né, de investimento, elas vão ter que verificar se elas estão muito expostas a um ou ao outro lado dessa brincadeira. Porque a gente não sabe qual dos dois que vai afundar, qual dos dois que vai para cima. Então se um racha como esse acontecer, eu vou parar para olhar minha carteira e vou falar, nossa, o quanto eu estou exposto a um sucesso de uma conversa de cripto com a regulação e o quanto eu estou exposto a uma vertente resistente. Porque pode ser que eu tenha um portfólio, cara, que se a resistência morrer, meu portfólio morre junto. E pode ser que eu tenha um portfólio que se o governo adotar tudo, eu não vou ganhar R$1 com isso. Então, $1 com isso. Então, acho que a gente tem que diversificar outros tipos de risco, como o risco regulatório e o risco daquele protocolo saber ou não conversar com o mercado institucional, sendo que tanto o que conversa quanto o que não conversa pode ser bom ou pode ser ruim. Eu acho que é uma questão de fazer uma estratégia de diversificar. E aí Bitcoin, nesse caso, vai entrar nesse lado, que acho que não é um protocolo que não tem nem como conversar. Tu vai conversar com quem, né? Com Satoshi, pô. Você vai ter que conversar com os cabeça dura dos core devs, né? Mas eu acho que a Ethereum, por exemplo, ela pode ser mais amigável. Tá? A gente tem tempo ainda? Não, pode seguir. Então vou fazer uma analogia bem doida aqui para vocês. Opa, a gente gosta disso. Tecnofilosofia forte essa, cara. Perfeito. E eu vou dar essa viajada e vou voltar para responder essa pergunta. Quando o Bitcoin foi criado pelo Satoshi, ele nasceu de um berço cypherpunk. Né? Cypherpunks eram quem? Um conjunto de tecnocratas, de pensadores, que tinham um viés extremamente anarquista e decidiram que eles iam usar a tecnologia como uma ferramenta para destruir o poder do governo sobre o indivíduo. Tá? O líder desse movimento era um cara chamado Timothy May. Foi o pai do movimento criptoanarquista e o cara que escreveu o manifesto criptoanarquista e fundou o fórum de e-mails, onde eventualmente depois começou o movimento cypherpunk e até a chegada do Satoshi. Então o Bitcoin nasce com esse ethos. Tá? O ethos criptoanarquista é uma ferramenta de resistência que, se for corretamente implementada, retira poder do governo, devolve poder para os indivíduos. Só que acontece, cara, antes do movimento cypherpunk, o que quase ninguém sabe, e eu descobri isso estudando a vida do Satoshi, é que houve um movimento anterior ao cypherpunk. Antes dos cypherpunks, existiam os high-tech Hayekens, tá? Seriam os hayekianos de alta tecnologia. Eles eram tecnocratas, como os cypherpunks, ou seja, gostam de tecnologia, né? Acham que a tecnologia pode ter poder sobre o ser humano, só que eles não eram anarquistas. Tá? Eles eram admiradores da filosofia do liberalismo econômico do Friedrich Hayek, um dos pais do liberalismo econômico. E a visão dos high-tech Hayekens era a seguinte: nós vamos usar a tecnologia para criar soluções tão boas que a gente vai forçar o governo a conceder poder de volta para o indivíduo. Nota a sutileza da diferença, né? O high-tech Hayeken, ele faz uma parada que ele põe o governo em xeque e ele força o governo a ser menos totalitário, a ser menos poderoso. Enquanto o cypherpunk, ele cria tecnologia e diretamente ataca as bases do governo para tentar disruptar, sabotar e destruir o governo. Então, esses grupos, no começo, eram todos high-tech Hayekens. Só que o Phil Salin, que era o pai do movimento high-tech Hayeken, brigou com o Timothy May, que é o pai do cypherpunk, porque o Timothy May era um reacionário. Ele queria combater, queria destruir. E o Phil Salin não, ele queria essa abordagem mais amigável, mais transformar aos poucos. E eventualmente os movimentos racharam, seguiram seus caminhos, né? O movimento high-tech Hayeken caiu no esquecimento, os cypherpunks prosperaram. Quando a gente traz essa mentalidade de volta para hoje, eu vejo Bitcoin e Ethereum, por exemplo. Eu vejo o Bitcoin como vamos colocar como seres humanos, tá? Como um cara muito cabeça dura, que não quer saber de nada além do que ele já sabe fazer e que a mentalidade dele é que ele vai continuar brigando porque um dia ele vai vencer. E é só uma questão de tempo até ele destruir tudo e dominar e ele ser a parada que vai salvar todo mundo. Enquanto a Ethereum não. A Ethereum é tipo, nós somos aqui meio descentralizados, meio centralizados, a gente tem um Proof of Stake que não sabe muito bem se não é, mas a gente está tentando fazer o quê? Meios de comunicação. A gente está tentando fazer propostas que mudam o status quo.
Se hoje JP Morgan e Visa estão tentando fazer uma blockchain para substituir o Swift, não é por causa do Bitcoin. É porque eles viram o que contratos inteligentes são capazes de fazer na Ethereum. Tá? Então tem uma série de fenômenos que estão acontecendo, mesmo que Ethereum não vá ser a moeda do futuro, mas que vem do berço tecnológico da Ethereum, de avançar com contratos inteligentes, de pensar em dinheiro programável, de pensar em NFTs programáveis, que forçam uma evolução humanitária e vão forçar os governos a conceder poder para as pessoas. Vocês imaginam o seguinte, se não tivesse Pix hoje no Brasil, você acha que a gente estaria adotando mais cripto do que a gente adota hoje? Mas em qual rede? Você está falando de modo geral? Não, de modo geral. Você chega para um cara e fala... XRP, tu chega pro camelô e fala assim, olha, bicho, tem esse negócio aqui que você paga o dinheiro e você não paga TED, você não paga DOC. Entendeu? E foi um pouco do que cresceu. Acho que tem uma tese do Daniel Duarte que era essa, assim, tipo, a visão, um trader brasileiro, né? Que era, tipo, eu vi o Bitcoin como essa possibilidade. O cara não paga IOF. Pô, puta diferença pro cara. Pronto. Então eu faço Pix. Isso. Você força o governo a fazer coisas melhores. Isso aconteceu com a invenção da prensa impressa, isso aconteceu com a invenção da internet, quando os governos eram muito menos transparentes. Se a gente hoje tem lei da transparência, é porque a gente teve a internet botando na mente das pessoas a ideia da transparência. Tá? Então eu acho que eu sou um cara muito mais high-tech, Hayek, por exemplo, do que um cypherpunk. Eu não gosto da mentalidade anarquista. Tem uma entrevista com o Timothy May, onde ele está falando com um repórter. Aí ele fala, a gente vai arrebentar, vai destruir tudo, vai acabar, e o governo vai morrer. Aí o repórter fala, pô, legal, cara, mas e depois que você destruir tudo, e aí? Aí o Timothy May olha para a câmera e fala, aí a gente vê. Então assim, cara, pode ser uma questão minha, tá? Mas para mim, vamos ver não é o suficiente. Porque pessoas vão sofrer no meio tempo, pessoas podem se machucar, pessoas podem se matar, entendeu? Então eu prefiro uma visão como os high-tech Hayekans, onde eles falam o seguinte, tá bom, o governo está aí, eu não vou destruí-lo, mas eu vou constantemente colocá-lo em xeque, eu vou constantemente forçá-lo a conceder poder de volta para os indivíduos. E eu acho que isso volta agora nesse racha do mundo cripto. Eu acho que a gente está voltando a uma discussão, a um racha dos anos 70, acontecendo agora em 2020 Blau, onde parte do mundo cripto vai adotar uma postura mais high-tech Hayekian, mas não tá bom, vamos conversar e vamos ver onde é que vai dar, juntos, colaborando, forçando, cabo de guerra, enquanto parte vai continuar, não quero papo com ninguém, eu quero destruir, quero arrebentar tudo e eu quero sair vitorioso no final, entendeu? Eu acho maravilhosa essa discussão, porque realmente a história ela não se repete, mas ela rima, né? Então acho que você consegue encontrar uma rima muito consoante com o que aconteceu no passado e obviamente faz todo sentido, né? É claro ver o comportamento da comunidade do Ethereum, dessa ideia de que a gente vai avançar para entregar a melhor solução para as pessoas, quer seja por meio da gente ou de fato desafiando os governos, porque não tem como esse cara barrar esse crescimento. Tipo assim, se você olhar o movimento de finanças descentralizadas, tipo, ele só não foi vetado e totalmente excluído do mercado porque não existe uma possibilidade fácil de fazer isso. Não existe uma alternativa de uma canetada o cara executar. Diferente, por exemplo, se um banco hoje no Brasil, por menor que seja, começar a fazer uma série de coisas que o Banco Central não está aprovando e ele dá a notificação, o cara não muda nada, amanhã ele pode executar o banco. Simplesmente liquidado. Não existe a forma agora, todas as dívidas que ele fez vai ser passada para esse banco, vão comprar a massa falida, ele organiza tudo, o cara só é avisado daquele ponto, porque ele consegue fazer isso. Quando a gente olha para DeFi, o fato de a gente não ter sido limado numa canetada é por isso. Não existe alternativa fácil para conseguir combater esse cara. Então, esse cara está sendo desafiado a esse ponto. E no caso aqui do Brasil especificamente, acho que o Roberto de Campos Neto é um cara sempre muito aberto a conversar com isso, né? Desde o marco regulatório do que possibilitou as fintechs de surgirem, é um cara que está a fim de abrir mercado. Assim, um desafio gigantesco de sair da concentração de 4 grandes bancos no Brasil, mas a gente está avançando minimamente aí aos poucos. Então, acho que o contexto ele é muito positivo aqui local no Brasil, mas óbvio a gente vai enfrentar vários desafios, acho que no mundo como um todo. Eu vou para a mineração da semana. Se tem alguma pergunta mais, eu posso... Comentário só. Eu acho que eu discordo um pouco dessa visão do Ethereum ser um cara que vai conversar com o governo. Não vejo o Ethereum dessa forma. Eu acho que o Ethereum ele quer se manter credible neutral, né? Ele quer sempre estar ali... Ele quer ser uma plataforma neutra. Ele não quer ceder para ninguém. Perfeito. Mas ele também não vai ser... Não é que nem a comunidade Bitcoin, né? Ele não é o cara que instiga o fim do governo. Ele tá ali, na dele.
Ele tá ali falando, ó, a gente tá construindo o nosso ecossistema aqui, você pediu alguma coisa pra gente, a gente não vai fazer, mas a gente também não tá nem aí pra você. Não, eu concordo. Talvez pra ser mal, assim, talvez a comunidade nesse racha, né? Que é tipo DeFi, por exemplo, se abraçando, uma a parte visão se abraçando. é Ethereum como ecossistema, Isso, exato. não Ethereum como token. Também acho, aí tem razão, A é Aave, neutro. a Aave pode querer se conversar, sim. tipo, a Uni pode, então a de IDX não. Então, tipo, dentro do ecossistema, aí o Ethereum como universo, parte desse universo pode adotar essa vertente mais conversada. E lá neutro. dentro existe esse racha também, assim. Existe. Você tem, por exemplo, gente que foi presa porque tá fazendo algo que o governo não gostou e não deu pra trás, que é o caso, por exemplo, do Tornado Cash. E você tem gente que, assim, faz meio que arbitragem regulatória para poder fazer uma coisa diferente com o DeFi ou experimentar alguma coisa diferente. E você tem os milhões de anúncios que acabam fazendo coisas em anonimato para não sofrer esse tipo de risco, né? Você contribui para um projeto em anonimato porque, pô, de repente se alguém souber que você contribuiu, você sai preso, né? Então acho que esse racha acontece dentro da comunidade também. Eu concordo. E a visão é neutra mesmo, assim, eu acho que dá pra ver claramente, assim, por mais que toda a comunidade do Ethereum vai lá em defesa do Tornado Cash e fala, o cara escreveu um código e é preso, né? O cara matou alguém com uma faca, vamos acabar com as empresas de faca porque ele possibilitou aquilo, ele criou o ferramental, é muito isso. Mas assim, você sente realmente que as discussões, quando estão basicamente do ponto de vista técnico, elas são para melhorar a tecnologia e não para criar um sistema que evite que uma Aave da vida, por exemplo, possa fazer associações com o governo, por exemplo. Não existe isso, né? Você é livre, é descentralizado de fato. Aí você tem razão. Eu concordo. Eles fazem um ecossistema... A ideia é um ecossistema tão aberto que se o governo quiser construir no Ethereum, ele pode. Sim, Se o governo brasileiro falar, não, pô, a gente vai fazer a nossa CBDC aqui e ela vai rodar num roll-up dentro do Ethereum. Mas não é um tipo de conversa, então? Tipo, estar aberto, né? Você permite que a mescla aconteça. Eu acho que não é, tipo, que a Ethereum não é o Vitalik que vai falar com, sei lá, com o presidente, com o Biden para negociar alguma coisa, mas a Ethereum é um campo fértil para que essa mescla aconteça. E ela não vai reagir proativamente a isso. Ela vai permitir que isso aconteça. Porque a Ethereum é um ente descentralizado, né? Então, como mente coletiva, né, como ser descentralizado, ela não se opõe a esse diálogo. E isso é mais high-tech, high-echen do que cypherpunk. Porque um cypherpunk, ele reagiria proativamente a essa fusão, reagiria a essa conversa, entendeu? Como os bitcoiners a essa possibilidade de NFT, por exemplo. Exatamente. Tipo, até o exemplo, acho que a gente até concordou naquela questão da... que ele não emitiu o bonde, ele deu como garantia os bondes americanos, que foi uma DAO, esqueci agora o nome do DeFi, mais antiga, MakerDAO, esqueci o nome. O banco general... Mas emitiu lá, não, mas eles compraram bonds, né, como garantia dentro do dólar lá deles. Teve isso, né, a gente ficou discutindo isso um tempão, assim, pô, o cara fez e tal, e assim, ninguém foi lá, uma coisa é ter opinião, você fala assim, não gostei e tal, outra coisa é alguém falar e barrar, falar assim, primeiro que não tem como, né, tipo, nesse sentido, vai ter que aprovar um fork, ou vai ter que aprovar uma atualização da Ethereum para tentar baixar. Nem rola, não tem como essa possibilidade. Então, acho que é isso. Se você tá. É uma pergunta até boa isso aí, assim. É neutro ou está aberto de fato, né? Porque. Isso é agnóstico, né? Acho que é isso. Não tem, descentralizado de fato. Você tipo, não tem. Você porque faz lá e deixa. Faz lá e deixa. Como por ser uma plataforma de contrato inteligente, as pessoas podem construir em cima dela, né? Não é como o Bitcoin, que é uma coisa mais fechada, em que você não tem um desenvolvimento de fato aberto, a não ser que você faça um hard fork, né? Então, por conta disso, qualquer um pode construir lá. Tanto o cara que vai construir o aplicativo de privacidade mais absurdo, que vai permitir todo mundo mandar dinheiro para a Coreia do Norte, quanto o cara que, é boa, hein? que vai... Minha próxima startup. quanto o cara que vai, sei lá, abrir uma forma de meio de pagamento que colabora com Visa e não sei o que e tal, e governo americano. Enfim, ela é tão aberta que qualquer um pode construir sobre, e aí vira até aquela história de superestrutura, assim, porque você constrói uma coisa e a outra coisa pode construir sobre a outra, e aí você tem aquela coisa boa de você poder ter a composabilidade dentro do Ethereum e tudo mais, então curioso, né? A gente começou a conversa com o Bitcoin e a gente tá aqui elogiando o Ethereum no final, né? Acho que tem alguma coisa aí. Mostra tanto o perfil de quem tá aqui, quanto que talvez não tenha tanta coisa pra falar do Bitcoin como tem do Ether. Isso aqui te deixa para outra polêmica. Casta, eu queria que você aqui nessa parte final do nosso podcast, no que a gente chama de mineração da semana, desse uma recomendação para os nossos ouvintes, telespectadores, do que esses caras precisam sair daqui e no exato momento em que acabar o vídeo, procurar
um link que você vai recomendar aqui. Com a palavra você. Pô, show de bola, cara. Eu fiz um estudo de mais de 25 relatórios de previsões para 23, né, para minha live de estreia do canal do Casta Cripto. E eu vou reindicar o relatório que eu mais gostei de todos eles e que não foi um relatório de cripto, tá? Mas é um relatório fantástico da Accenture, chama Accenture Life Trends 2023, tá? Você baixa ele gratuito na internet. E é um relatório sobre a relação entre marcas e consumidores. Esse relatório ele estabelece o seguinte, né, que nós estamos entrando numa nova era, tá, humana, chamada de permacrise. A gente vai viver um período prolongado de estresse macroeconômico e de estresse geopolítico. A gente não vai só resolver Rússia e Ucrânia e tudo volta a ser que nem anos 80, entendeu? Aquela era dourada dos anos 80, anos 90 acabou e a gente vai entrar numa sequência de décadas de certo tumor e de certo rebuliço econômico e político. E que isso gera estresse para as pessoas, gera dificuldade na vida das pessoas, especialmente as pessoas que não estão na faixa dos 1%, né, que multiplicam dinheiro infinitamente. Então ele chama esse cenário de permacrise e ele desenha a maneira como a população vai se adaptar à permacrise. E ele estabelece que a resposta humana à permacrise obedece às 4 respostas ao trauma e ao medo. Então ou as pessoas congelam, ou elas desmaiam, ou elas fogem, ou elas lutam. E aí ele entra nessas vertentes e mostra esses comportamentos humanos e estabelece que se você não entender esse novo tipo de comportamento humano, você não vai mais saber, a sua marca não vai saber mais falar com as pessoas. Só que você pode extrapolar esse relatório para não só marcas, mas para corporações, para comunidades, para governos e até para a economia dos criadores de conteúdo, né? Nós vamos ter que achar novas maneiras de nos comunicar uns com os outros. E esse relatório é fantástico para dar insights nesse sentido. Tá? Accenture Life Trends 2023. Maravilha. Bom, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Francamente Cripto. Esse aqui que trouxe bastante polêmica para você. Já vou pedindo de novo para você indicar para o seu amigo aí que é Bitcoin maximalista ou não é, ou está entrando nesse mundo de cripto. Queria também agradecer principalmente aqui o Rafael Castaneda, que aceitou o convite de estar aqui, e aos meus 2 amigos aí, companheiros de podcast, Luca Benedetti e Rony Schuster. Um forte abraço para você e até a próxima edição do Francamente Cripto. Valeu, pessoal.